Então, nós vamos trabalhar com Mateus 6, né, versos, os versículos 19 e 20. Olha só. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam, né, e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Vamos mais uma vez? Né, para a gente internalizar. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Né? Então, vamos para o inglês? Do not store up riches for yourselves on earth, where the moths and the rust destroy, and robbers break in and steal. Instead, store up riches for yourselves in heaven, where moths and rust can't destroy, and robbers cannot break in and steal. Vamos mais uma vez? Do not store up riches for yourselves here on earth. Né? Então ele fala, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. Do not store up. Né? Do not store up. Não acumulem. Né? O quê? Seus tesouros, as suas riquezas, your riches. Né? Aquilo que você está fazendo para você. Então, do not store up your riches for yourselves here, aqui on earth. Aqui na terra, on earth, né? Onde a traça e a ferrugem destroem. Então, o que ele fala? Where moths, olha só, olha a pronúncia, TH, né? Where moths and rust destroy, né? Que são as traças e são as ferrugens que podem destruir esses tesouros que nós estamos acumulando. Então, como eu disse, lá naquela época, né, eles tinham muita dificuldade de manter as suas riquezas. Por quê? A ferrugem e as traças corroíam tudo. Né? As traças destruíam, comiam, e a ferrugem também, né? Destruía. E o que mais? Né? Eles falam também que os ladrões arrombam e furtam, sabe? O ladrão pode chegar a qualquer minuto, no meio da noite, naquele minuto que a gente nem espera. Então ele fala, os ladrões, the robbers break in and steal. Break in é invadir. Então, o ladrão, geralmente, quando ele invade uma casa, uma propriedade, então a gente utiliza esse verbo aqui, né, que é um phrasal verb, break in, ok? E rouba, steal, ok? Qual é a diferença entre o verbo roubar, roupa? Em inglês, geralmente a gente fala roubar, furtar, em português. Mas no inglês tem rob, né? Você vai utilizar esse verbo rob, roubar, né? Quando a gente está falando, eles roubaram uma propriedade, eles roubaram um prédio, eles roubaram a minha casa. Isso quer dizer o quê? Eles entraram dentro da propriedade para levar alguma coisa. Agora, o steal é aquilo que você é furtado, porque a pessoa, a gente vai usar o steal quando a pessoa pega uma, né, um possession, alguma coisa que te pertence, e carrega com você, certo? Então, para propriedades, a gente vai falar, o banco foi roubado. The bank was robbed, ok? Aí, se roubar a sua carteira, né, você vai usar o verbo steal. Então, I was stolen, eu fui roubada. De repente, você está dentro do ônibus, fui roubada, cadê a minha carteira? Aí o verbo é steal, ok? Então, tem essa diferença. Né? Se a pessoa consegue carregar e levar, o verbo é steal. Se eles invadem uma propriedade, o verbo é rob.
Né? E olha só, então o que acontece? Do not store up. Não acumulem o que? Riquezas, riches, for yourselves. Ok? Aonde? Here on earth. Aqui nessa terra. Por quê? Porque a traça e a ferrugem podem destruir. Where moths and rust can destroy. E onde os ladrões podem arrombar e furtar. Where robbers break in and steal. Né? Então, os ladrões eles podem invadir e roubar. Lembre que roubar é levar. Esse steal é aquilo que você consegue carregar. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Instead. Esse instead, ao invés de, instead. Então, ao invés de acumularem aqui na terra, então, ele sugere que a gente acumule no céu. Instead, ok? Store up riches for yourself. Where? In heaven. Né? Acumule para vocês tesouros no céu. Store up riches for yourself in heaven, onde a traça e a ferrugem não destroem. So where moths, as traças, and rust, ferrugem, cannot destroy. Cannot destroy. Não podem destruir. Olha que interessante que esse aqui é o verbo poder, e ele na negativa ele vem junto, né? Né? Ele não, nós temos aquela opção do apóstrofo can't, mas aqui a negativa é junto, can't, cannot, né? E isso aí tá certinho. Por quê? Né? Os ladrões, eles não podem roubar nem furtar lá no céu. The robbers cannot break in and steal. So the robbers cannot break in and steal. Ok? Também quero dar boa noite para minha aluna Jurema. Né? Muito bem, certo? Então, sabe o que acontece? Quando a gente está com os nossos olhos, o nosso coração focado nesse mundo, ele fala, os olhos é a candeia do corpo. Se o seu corpo for, né, os seus olhos forem bons, né, você vai andar na luz. Por quê? Porque é os olhos ou o coração. Aonde você colocar o seu coração, ali estará o seu tesouro. Where you put your heart, there will be your treasure. Né? Então, o que acontece? Quem é o príncipe da luz? O príncipe da paz? Né? Se a gente segue Jesus Cristo, o príncipe da paz, certo? Nosso coração e o nosso olhar ele vai estar voltado para as coisas do alto. Né? Mas ele fala, se os nossos olhos forem maus, então a gente vai andar nas trevas. Por quê? Porque a gente vai estar com os nossos olhar, com o nosso coração fixado nas coisas deste mundo. Né? E o que a palavra do Senhor nos ensina? Ele fala, busque primeiro o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. So the word of God says, search first his kingdom and his righteousness, and all the other things will be added. Também fala que a gente não deve ser que nem os pagãos, sabe? Like the pagans. Eles sim, eles estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E Jesus nos ensina que a gente não deve ser como eles. We shouldn't be like the pagans. Right? Por quê? Porque o nosso Pai, ele sabe que a gente precisa de todas essas coisas. Então, quando a gente busca primeiro o seu reino e a sua justiça, as outras coisas, todas as demais coisas, nos serão acrescentadas. So you search first for his kingdom, né, o seu reino, e a sua justiça, his righteous. And all the other things, todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, will be added to us. Então ele fala o quê? Por que vocês estão preocupados? Com o que vocês vão comer? Por que vocês são bebê? Será que o corpo não é mais importante que a comida?
ou, né, aquilo que vocês vão investir. Então ele fala assim: olha os lírios do campo. Look at the lilies in the field. Né? Olha como eles se vestem lindamente. Né? Look at how I dress so beautifully. E ele ainda fala: nem o rei Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiram assim, como os lírios do campo. Not even King Solomon has dressed up so beautifully, like the lilies in the field. Percebam que ele também fala que essas ervas que estão aqui hoje, amanhã serão lançadas no fogo. Né? E mesmo assim, se vestem lindamente. Né? Ele também se impede que a gente observe as aves do céu. Look at the birds in the sky. Né? Eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem, não é? Eles não fazem estoque. E ainda assim, o nosso Pai os alimenta diariamente. Não é isso? So, they do not plant, they do not sow, they do not store in barns, and still they eat every day. They are fed every day. Né? Porque com esse mundo, sabe, a gente fica preocupado em acumular, e depois a gente tem uma preocupação maior ainda. Porque a gente trabalhou tanto para acumular essas riquezas aqui nessa terra, que a gente fica muito preocupado em conseguir manter, né? Então você se preocupa em ganhar e depois você se preocupa mais ainda em manter. Não perder. Por quê? Porque foi tão difícil, né? Saiba que quando nós aceitamos a Cristo, né, que nós somos salvos, essa salvação é para sempre. Não tem nada que a gente possa fazer para perder essa salvação. Porque não são pelas obras. It's not because of your works. Não. Para quê? Para que o homem não se vanglorie. So that's why it's not because of your works. Então a gente tem que se preocupar com o tipo de tesouros que nós estamos acumulando. A palavra do Senhor também diz que nós não podemos servir a dois senhores. You cannot serve two masters. E aí, mais uma vez, ele está falando do dinheiro. Né? You can serve God and serve money. Né? Se nós estamos preocupados com poder, com riqueza, a gente não consegue ter um coração voltado para o Senhor. E como é que nós vamos servir a dois masters? Né? Dois senhores. We can't serve two masters. Porque ele fala o seguinte: se a gente tentar, alguma coisa vai dar errado. Né? Porque o que acontece? Ou a gente ama um e odeia o outro. We may love one and hate the other. Ou a gente vai se dedicar a um e vai acabar desprezando o outro. We're going to dedicate ourselves to one and despise the other one. Então essa combinação não dá certo. Então a gente não tem que se preocupar o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, porque o nosso Pai, ele sabe que a gente precisa de todas essas coisas. E ele também fala: não andais ansiosos por coisa alguma. Do not be anxious about anything. Né? Por quê? Porque ainda que a gente fique preocupado, e eu sei que a gente fica, né? Essas preocupações não vão fazer com que uma hora que seja da nossa vida seja acrescentada. Não vão fazer com que nasça um fio de cabelo. So do not be anxious for anything. Yeah? Because we cannot prolong our life in 1 hour and we cannot make it grow one hair. Vamos ver um pouquinho mais, porque às vezes a gente está tão voltada para as coisas desse mundo, para as necessidades desse mundo, não é mesmo? Que às vezes a gente se esquece, né?